Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo nesse momento de ceia. E alguns de nós, no momento de ceia, se torna religioso. Não é? Tem gente que faz cara. Você vai onde, irmão? Pela cara tu está indo ceiar. Não é isso? Só que a ceia é um momento importantíssimo. E tem um quê? Que muitas das vezes a gente não percebe. Quando Jesus diz, fazei isto, Ele está dizendo, você não pode esquecer. Amém? E aí a gente vê, alguns de nós já esqueceu algo. Quem é que já esqueceu alguma coisa? Você já percebeu que virou uma mania esquecer? Né? São características que a gente tem. E toda vez que a gente esquece algo, a gente percebe, primeiro, vem a sensação horrível. Segundo, vem a sensação muito ruim de ter esquecido. E, normalmente, um esquecimento gera prejuízo. Um exemplo, esquece de pagar o teu boleto do cartão de crédito. Você já viu o juro? Se eu não me engano, está acima de 14, não é isso? Quando você esquece, é um prejuízo. Por isso que quando Jesus insiste em dizer, fazer isso em memória de mim, Ele está dizendo que aquilo que você esquece vai gerar prejuízo para você. Amém ou não? Por isso, alguns de nós já procurou algo que foi esquecido em casa. É uma sensação terrível. E esquecimento normalmente causa problemas, causa dificuldade. Por que o esquecimento causa dificuldade? Porque é algo que você tem, pelo fato de você ter esquecido, você não está usufruindo dele. Pegou, não? Por exemplo, um celular. Se você esquece ele em algum lugar, algumas ligações você vai perder, alguns contatos vão se manifestar naquele momento e você não vai poder usufruir daquilo. Por isso, no que diz respeito à palavra, o mesmo princípio se aplica. A palavra de Deus esquecida é algo que não pode ser vivido. Eu não sei se vocês estão pegando isso, né? Aquilo que você esquece é aquilo que você deixa de viver. Aquilo que você esquece é algo que é teu, mas você não usufrui. Por isso que um dos problemas da igreja não é apenas a ignorância, mas o esquecimento daquilo que já sabemos. Porque quando você ignora, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo mas depois que você conhece. E é terrível, porque às vezes conversando, inquirindo pessoas, a desculpa delas é sempre qual? Eu esqueci, ainda vão além. Esquecer é humano, mas o prejuízo também é certo. Amém? Então, eu quero trazer com a igreja, junto com os irmãos, essa característica do esquecimento. Josué disse, lá em Josué 1,14, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso a vós esta terra. E vós dá esta terra. Josué os chamam para lembrar, porque eles poderiam estar esquecendo-se da promessa que já conheciam.
Quem lê o livro de Juízes, é um livro que me irrita. Por que me irrita, pastora Denise? Porque ela tem uma repetição de algo. E fez mal aos... E toda vez que eles faziam alguma coisa, porque eles tinham esquecido. Todos nós nascemos debaixo de uma promessa, mas toda vez que você esquece essa promessa, você peca, você vacila, você duvida. Por isso que Josué chama a atenção do povo. Ele chama para lembrar, porque eles podiam estar esquecendo da promessa que já conhecia. Você conhece a promessa que Deus te fez. Deus te fez promessa. Deus te manifestou algo na tua vida. Mas talvez você não esteja vivendo isso, porque em algum momento da vida você se esqueceu. Por isso, a palavra que Deus nos disse precisa estar no pensamento. Devemos lembrar a memória para que possa nos dar ânimo e esperança. Por isso que o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você for lá na concordância bíblica e botar o termo lembrar, você vai ver que a Bíblia toda é permeada por esse termo, de maneira forte. Porque Deus te fez uma promessa. O que te faz caminhar em direção a esta promessa é a promessa viva na tua cabeça, na tua mente. Eu fico olhando que quando José tem sonhos, e assim, eu creio que por falta de maturidade, ele revela, ele compartilha sonhos com pessoas, mas debaixo de um sonho tinha o quê? Uma promessa. E talvez você pense assim, mas ele passou por dificuldade. Eu creio que José, quando estava lá dentro do poço, lá do poço, onde ele foi jogado pelos irmãos, alguém poderia ter perguntado a José: José, o que você está fazendo aí? E ele dizendo: eu estou indo a caminho da minha promessa. Porque por mais difícil que a vida esteja, se você lembra da promessa, você sabe que ela vai se cumprir. Você sabe que ela vai se manifestar. A dúvida não vai entrar, porque tu tens uma promessa. E nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, independente do tempo, independente da hora, independente das circunstâncias, Ele vai cumprir. O que é que você não pode fazer? O que é que você não pode fazer? É esquecer. Por isso que Jesus insiste fazer isto. Porque debaixo da ceia tem uma promessa. Qual é a promessa da ceia? Pergunta para o teu irmão: qual é a promessa da ceia? Porque talvez alguns de nós só participamos da ceia. Porque a promessa da ceia é: eu vou voltar, eu vou vir te buscar, você vai morar comigo, você vai participar das bodas no céu comigo. Esta é a promessa essa que alguns de nós temos esquecido, promessa esta que alguns de nós não temos levado a sério, promessa esta que muitas das vezes nos rouba a paz e a alegria. Você só não pode esquecer. Amém ou não? Com isso, em outras palavras, o profeta Jeremias está dizendo que a palavra que está na memória é o que pode nos dar ânimo e esperança. Na Bíblia, a ideia de lembrar também está associada a uma realidade, ao agir. Toda vez que, eu acho tremendo isso, toda vez que Deus diz assim, que a Bíblia está escrito: e lembrou Deus de. Pegou não?
e lembrou Deus de. Uma dessas aqui é, e lembrou Deus de Noé. Quando Deus lembra, Ele age em teu favor. Diz assim, e lembrou Deus de Noé, e as águas que estavam acima dos níveis baixaram. Lembrou Deus de Raquel, que era estéril. Pensa comigo, toda vez que Deus lembra de você, algo novo vai se manifestar na tua vida. Isso é o valor da lembrança. Quando a Bíblia usa a figura simbólica de lembrar em relação a Deus, na verdade está indicando que Deus está agindo. Olha o que é tremendo. Jesus na cruz. Um à direita e o outro à esquerda. Quem foi salvo? Ele usou a palavra certa. Lembra-te, meu Deus, se fosse numa igreja mais pentecostal, eu voava ela na cadeira. O que ele falou para Jesus? Você tem dito isso para Jesus? Porque o grande problema é que a gente esquece de lembrar. Pegou ou não? A gente esquece de lembrar. Lembrar que Ele é o autor e consumador da fé. Lembrar que Ele está contigo até a consumação dos séculos. Lembrar que Ele te fez promessa e essas promessas vão se cumprir. Lembrar que tudo aquilo que está ocorrendo, acontecendo em teu redor, é para fazer você crescer. Lembrar que Ele não te chamou para sofrer, Ele te chamou para ser feliz. Lembrar que Ele existe, é galardoador, Ele é santo, poderoso e tem vida abundante para você. Você só precisa lembrar. Eu vou te dizer, você nunca mais vai esquecer essa palavra. Toda vez que você esquecer a panela no fogo, você lembra dessa palavra. Ah, se eu tivesse lembrado, o feijão não tinha queimado. Amém ou não? Por isso, se você está se esquecendo do que Deus disse, das promessas que o Senhor lhe falou, para responder, basta olhar para as suas atitudes. As tuas atitudes definem se você é alguém que lembra do que Deus tem dito para você. Um exemplo: crente que murmura, esqueceu que Deus é bom, esqueceu que Deus é provedor, esqueceu que Deus é consolador. Crente que murmura, esqueceu que Deus é bom, que Deus faz tudo para que a nossa vida esteja diante dEle, diante dEle. Crente preocupado, não lembra que Deus está no controle de tudo. Por isso que o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por isso que o salmista também diz: olhei para os, oh meu Deus, para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro não vem lá do alto, lá de cima, vem de quem você lembra que é o teu Deus, que te abençoou, que manifestou coisas lindas, interessantes sobre você, que te trouxe até aqui, que te tem manifestado bênção na tua vida. Hoje, a minha filha do meio faz 34 anos. Eu estou velho. O seu também, que é da mesma idade da minha filha. E aí eu mandei para ela: 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14, só a parte B. O que diz?
Até aqui. Até aqui. Até os 34 anos me ajudou o Senhor. Mas eu não posso esquecer da promessa que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos. Você não pegou, pô? Amém ou não? Por isso, um crente que não adora, esqueceu que Deus é poderoso para fazer muito mais do que Ele disse que iria fazer. Olha para esse irmão e fala: muda essa cara. Essa cara de jaca. Isso é brincadeira, tá? Não reclama com o chefe não, que aí eu não volto mais. Crente que não age de acordo com a palavra é uma pessoa que se esqueceu dela mesma. Você percebeu que é tão terrível que até patologicamente a doença que tem mais afligido as pessoas é o Alzheimer. Alguém disse para mim: o Alzheimer é bom porque as pessoas não sofrem. Falei: querido, o que me faz alegre são as lembranças. Sim ou não? O sistema, o mundo está te empurrando para que você esqueça. Você já percebeu que a multidão de versões, a multidão de coisas para roubar de você a atenção, tem feito você esquecer daquilo que é correto, daquilo que é de Deus para a tua vida. Por isso a ceia é tempo de lembrar. De lembrar de quem eu era. E de perceber de quem eu, e ter noção de onde eu vou estar. Porque a ceia, ela aponta para o passado, presente e para o futuro. Nós homens, nós temos uma característica horrível. Nós esquecemos datas. Peguei alguns? Oi? Nós homens, eu não falei nós homens? Ah, pular, pô. Mas é verdade. Quantos anos de casado você tem? Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Você não pode esquecer do aniversário dela. Aí dá ruim. Por isso que eu anoto. Boto no celular. É. Você já percebeu que o esquecimento é nocivo à sua vida espiritual? Eu estava vendo uma ilustração que parece ser ingênua e boba, mas havia um vendedor que passava pelo deserto. E os ladrões ficavam olhando para que ele... E de vez em quando o ladrão falava: já está vindo com a mercadoria, vamos... Chegava no meio do caminho e não conseguia enxergar ele. E anos assim. Um dia os ladrões, já velho, cansado, falou: a gente não quer mais roubar, a gente só quer saber o segredo. O segredo. E aí vinha passando. Ele passou, eles foram seguindo. Aí chegou no meio do caminho, estava lá o viajante, vendedor, dormindo. Ele falou: poxa, a gente nem vai roubar. Mas ele deu uma ocasião, a gente não vai roubar. Aí foram lá, aí o viajante acordou e falou: vocês vão me roubar? Ele falou: não, a gente só quer saber, porque há anos nós passávamos aqui querendo roubar você e não conseguia. E ele disse: ontem eu estava tão cansado que eu esqueci de orar. Você não pegou não, né? Tem crente
que só pelo fato de dar valor a muitas outras coisas e esquecer o fundamental, se perde e tem a vida espiritual abalada por causa de um simples esquecimento. Eu estou insistindo que eu quero que você nunca mais esqueça isso. Amém ou não? Porque muitos de nós esquecemos daquele que nunca esqueceu da gente. E isso é ingratidão. Sim ou não? Por isso, Deus sempre traz ideias. Ele trouxe a circuncisão, o arco-íris, os altares de pedras. São apenas alguns sinais que foram usados por Deus para que o homem não se esquecesse. Por isso, a ceia, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Porque quando você esquece da ceia, você esquece que ele um dia vai voltar para te buscar. E a pior coisa que eu posso imaginar é Jesus voltar e não me levar. Amém ou não? Eu não sei se você está se esforçando tanto, esperando a vinda dele. Agora, um simples esquecimento pode roubar de você toda essa espera. Deus assim faz porque sabe da tendência que temos de esquecer a palavra. Você já viu assim, você está conversando com alguém, aí alguém diz assim: aonde está escrito mesmo, hein? É por isso que você tem a Bíblia nas mãos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita para que você não esqueça aquilo que você tem direito de ter, aquilo que você tem direito de fazer e aquilo que você tem direito de manifestar. Vários símbolos ele levantou. E eu quero fechar com um símbolo. Que para nós que somos salvos, a cruz é um dos aspectos visíveis que nos faz lembrar do poder de Deus. É tão terrível isso, que algumas escolas estão proibindo algumas repartições. Antigamente era obrigado as repartições públicas terem a cruz. Estão querendo tirar a cruz, porque a cruz é o símbolo mais expressivo que eu não posso esquecer, porque ela me faz lembrar que eu fui salvo. Ela me faz lembrar que eu não estou mais no caminho da perdição e nem da morte. Ela me faz lembrar que alguém morreu por mim. Só quem já passou pela experiência de uma quase morte e teve um milagroso livramento sabe o que significa ser salvo. Houve um dia a partir do qual a minha vida foi salva. Esquecer deste acontecimento é um grande pecado que a nossa memória comete. Diante da cruz, essa boa nova ressurge, a minha alma se alegra e a minha fé se renova. Às vezes está tão difícil, porque viver não é fácil. Eu levo a minha mãe lá na diálise. E eu estava lendo o documento dela, na diálise, e teve algo que me entristeceu. Porque quem faz diálise é doente terminal. Me entristeceu. E eu converso com muitos deles lá. E uma boa parte deles não tem a diálise como uma dificuldade. Uma boa parte deles sabem que a diálise é só um passaporte para viver uma nova vida. Por isso eu não posso esquecer da cruz.
Alguém me disse, eu fiz uma pós em ciência da religião. E aí tinha muito debate. Porque o uso da cruz, o uso é um símbolo. O que o símbolo diz? Eu sou cristão. O que a cruz diz? Aqui está a marca que eu nunca posso esquecer. Amém ou não? A cruz me faz lembrar que a minha alma foi salva. É diante da cruz que essa boa nova ressurge e a minha alma se alegra. Daí a importância da Santa Ceia, porque neste ato de fé trazemos à memória o momento em que a nossa vida foi resgatada. Por isso que eu disse, não é comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. É lembrar, não esquecer, que para que eu pudesse fazer tal coisa, é porque houve um sacrifício. Amém ou não? A cruz me faz lembrar que um alto preço foi pago pela minha salvação. E aí ela me dá a importância que eu tenho. Porque quando ele morre na cruz, um Deus morreu na cruz por você. Porque você não é qualquer coisa. Você é alguém importante. Você é alguém que vale a pena. Amém ou não? Ah, mas me disseram ao contrário. Problema de quem disse. Que quando alguém diz, tu não vale nada, você que está dizendo, um Deus desceu do céu, se tornou homem, morreu no meu lugar, porque eu sou importante, eu tenho importância. A ceia me dá a importância que eu preciso. Amém ou não? Então diga para esse irmão, você é importante. Muito importante. Você está entendendo? Aqui tem uma pessoa que alguém menosprezou ela. Disse para ela que ela não valia nada. Eu vou lhe dizer, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ela está diante de uma pessoa mais importante que a terra conhece. Você recebeu essa palavra? Por isso, a cruz me faz lembrar que um alto preço foi pago pela minha salvação. Eu estava no corredor da morte, por causa dos meus pecados, minha condenação já estava decretada, mas alguém pagou um preço do meu resgate. Redenção, resgate, significa livrar alguém por meio de um pagamento. Por fim, a cruz me faz lembrar que a morte foi vencida. Eu sou um ser eterno. Amém ou não? Pastor, não estou entendendo. Você precisa entender. É só reconhecer e lembrar que há cerca de 2000 anos atrás, você estava no corredor da morte, pronto para morrer, pronto para perder a existência. A morte, como sentença pelo pecado, não era apenas a morte física, mas a pior de todas as mortes, a separação eterna do homem de Deus. Cristo foi o único que não foi vencido pela morte, porque a morte só reina naquele que foi vencido pelo pecado. Cristo venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele decretou que nele e através dele nós não morreríamos jamais. Isso tudo devido à sua importância.
Pastor, está muito quente mesmo. Por isso, participar da ceia nos faz lembrar que temos um Deus, que não somos órfãos, que tem um Deus que cuida de cada um de maneira particular e específica. Ele não cuida de mim como cuida do outro, Ele cuida de mim. É específico o que Ele faz. Ao participar da ceia, nos faz lembrar que somos todos iguais. Iguais. Não tem filho preferido. Somos todos iguais. Não há homens e há mulheres, há negros e há brancos, há judeus e há gentios, há ricos e há pobres, há intelectuais e aqueles que não têm formação mínima, ou até mesmo aquele que não tem formação nenhuma. Porque quando você tiver com o cálice e o pão nas mãos, significa que todos nós fomos equalizados da mesma forma. Alguém disse, não, você é pastor, e que diferença tem? Mas não tem diferença nenhuma. A diferença talvez esteja nas responsabilidades. Mas no tratamento é igual para todo mundo. Às vezes a gente está conversando com alguém diz, mas ele ou ela é pastor, e carece de orações, como todos carecem, sem querer te escandalizar, até soltar pum. É porque tem gente que acha que é pum santo. Não, é. Fica zangado, aborrecido, mal-humorado. Não fica, não? Isso é coisa de ser humano, pô. Minha esposa, quando me vê trancado no quarto, é porque a coisa não está boa, não, pô. Ela nem vai lá. Ela grita, quer almoçar? Deixa lá. Eu estou fazendo você rir. Mas para você entender que não há diferença entre nós. Amém ou não? Participar da ceia nos faz lembrar que temos um compromisso. Temos um compromisso com Cristo, porque fazemos parte do seu corpo. Temos um compromisso com o mundo, o compromisso de anunciar a Ele, ao mundo, que Cristo é o pão da vida. Quando eu participo da ceia, eu estou comprometido com você que está do meu lado. Se você cair, me aborrece. Amém? Por isso a Bíblia diz que eu devo servir de suporte. E uma vez uma irmã falou, pastor, tem que suportar. Eu falei, não é esse suporte não, irmã. Você tem que ser tolerante, mas servir de suporte é carregar a carga, é não deixar cair. Porque às vezes a gente vive na igreja um tempo tão ruim, que se alegra com quem caiu. Eu lembro de uma vez aqui numa reunião, o pastor Aníbal não estava, e o pastor trouxe que um pastor do nosso meio havia caído. E ele falando, quando ele olhou, estava todo mundo chorando. Sabe por quê, querido? Porque quando eu troco o cálice com você, estou dizendo, o teu problema é o meu problema. A tua dificuldade é a minha dificuldade. Amém ou não? Eu acho tremendo essa palavra. A gente fala muito de acompanhar. Fui acompanhado por alguém. A palavra acompanhar significa comer pão junto.
Estou certo, pastor Denise? Acompanhe-os. Quando você é comer pão, por quê? Comer pão junto é algo lá na parte oriental muito poderosa. Você, quando é convidado a comer pão com alguém, é uma honra que precisa ser valorizada e nunca esquecida. Amém ou não? Então olha para esse irmão e diga: pode me convidar para comer pão contigo. Que seja com queijo e não com mortadela. Gente, falou em comer, crente fica nervoso, olha só. Não para nem de falar, Jesus. Por último, participar da ceia nos faz lembrar da inutilidade da nossa utilidade. São coisas de que nós lembramos ou devemos lembrar quando celebramos a ceia. Por isso, não se esqueça de lembrar de quem nunca esqueceu de você. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Ei.